Olá, bem-vindo ao espaço 5 minutos para passar o dia com Cristo. Hoje vamos ter um tema extremamente importante, que é o oráculo de Deus, a palavra de Deus infalível. Vamos orar. Somos gratos, Senhor, por esta oportunidade. Queremos, ó Pai, abrir a Tua palavra. Fale conosco, ilumine a mente do Seu Filho e Sua Filha presente neste momento, escutando este áudio. Que o Senhor toque seu coração. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando falamos do oráculo ou da palavra infalível de Deus, estamos aqui a falar da Bíblia Sagrada. Vamos ouvir o que nos é dito acerca da Bíblia. Será que ela é confiável? De onde que vem a Bíblia? Vamos começar por responder essa pergunta sobre a origem da Bíblia. Vamos para a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nos seus versículos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é uma carta de Deus para si e mim. É como se você pedisse que alguém escrevesse algo para transmitir a mesma mensagem a uma terceira pessoa. Assim foi. Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou homens e mulheres e escreveram a sua palavra, que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Então, não foi nenhum ser humano que pensou e escreveu a Bíblia. Foi o próprio Deus querendo transmitir a sua vontade para si e mim. Agora, também é-nos dito que a palavra de Deus, em Salmos 119, versículo 105, vemos o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho a certeza de que você não pode andar num lugar escuro. Precisa de uma iluminação. Quando não há energia, nós procuramos formas de poder o quê? Ligar nossas lanternas ou acendemos velas. Criamos um método de modo que a gente possa ter iluminação. A mesma coisa nos é apresentada a palavra de Deus como sendo uma luz, uma lâmpada que dissipa as trevas que são trazidas pelo nosso grande inimigo chamado Satanás. Dele iremos falar mais adiante. Também o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aqui, a palavra de Deus é apresentada como um escudo. Qual é a função do escudo? É defesa, não é? É defesa. Então, quando nós também nos integrarmos no estudo da palavra de Deus, teremos forças, teremos uma arma suficientemente capaz de nos defender contra o quê? Contra os enganos do grande arqui-inimigo chamado Satanás, Diabo. Falaremos dele nas próximas lições. Agora, existe alguma parte da Bíblia que é mais importante que a outra? Alguns dão mais importância ao Novo Testamento, dizendo que o Antigo já não serve. Mas lemos nós em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus para que nos revelar a verdade. Na Bíblia Sagrada, meu irmão, minha irmã, existe a verdade suficiente para nos levar a Deus. Tudo quanto a gente precisa para ter a salvação
encontramos na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um instrumento que Deus idealizou para que seus filhos pudessem viver em paz, em felicidade, em alegria. A Bíblia é um instrumento que Deus quer usar para nos habilitar, para lutar contra as forças demoníacas, contra as forças do inimigo Satanás. Também, em Romanos capítulo 15, versículo 4, é nos dito que, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia Sagrada não foi escrita para os judeus. Simplesmente, a Bíblia Sagrada é a palavra viva de Deus, escrita para toda a humanidade. Indo à palavra de Deus, indo à Bíblia, você poderá se ver livre dos enganos satânicos. Você poderá se ver livre da depressão. Você poderá se ver livre da ansiedade. Porque a Bíblia é Deus falando consigo, Deus falando comigo. Ele quer nos transmitir a sua mensagem, a sua vontade. Você só precisa fazer o quê? Se dar tempo e meditar neste livro maravilhoso. Também diz o apóstolo João, no seu capítulo 17, versículo 17, dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diz aqui que a palavra de Deus é a verdade, a Bíblia é sagrada, as Escrituras sagradas são a verdade. Portanto, existe aqui, só para que você saiba, a Bíblia, ela nos revela como identificar um falso profeta. Sabia? A Bíblia também nos apresenta o verdadeiro dia de adoração. Também a Bíblia nos ensina o que acontece quando uma pessoa morre. Está tudo aqui escrito para si e para mim. Diz o apóstolo João no livro do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Este tempo que está próximo é o nosso próximo tema. Não perca. Bem-aventurado aquele que faz o quê? Que lê e os que ouvem, porque você pode não conseguir ler, mas você pode ouvir sim a palavra de Deus. Você será bem-aventurado. Será feliz. É um convite que Deus faz para que você possa beber deste manancial que Ele tem para si e para mim. Mas algo muito importante também que devemos considerar é que nós lendo em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vemos que diz assim: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Querido, querida, este é um assunto muito sério. Infelizmente, atualmente, muitos rejeitam, negligenciam a palavra de Deus. Preferem o quê? Dar ouvidos àquilo que chamamos de tradição. Não estão preocupadas. Dizem que a palavra de Deus é pesada, é dura. Nós queremos liberdade, viver à vontade. Infelizmente, muitos dizem isso. Mas a palavra de Deus nos afirma, nos encoraja, nos alerta, para que de forma nenhuma possamos nos afastar dos sagrados preceitos de Deus. Querido, querida, a palavra de Deus é a verdade suficiente que nós temos para poder ter a salvação. Ela nos fornece o conhecimento necessário para nos chegarmos a Deus. Querido, querida, o futuro está revelado. Tudo quando vai acontecer no futuro, Deus já revelou. Nós lemos em Amós 3, versículo 7, de que Deus jamais fará algo sem antes anunciar os seus servos
os profetas. O meu convite nesta hora para si, meu querido, minha querida, estimado irmão, é que você possa decidir passar tempo meditando na palavra de Deus. Você estará seguro meditando, lendo este maravilhoso livro. Muitos dos que são enganados é porque lhes falta conhecimento. Deus não quer que você pereça, não quer que eu pereça. Devemos buscar neste livro. Não confiarmos simplesmente no que dizem pessoas, mas devemos fazer o quê? Devemos ir à Bíblia, ler, confirmar por nós mesmos, porque infelizmente mundos aparecem pregando heresias, coisas que não estão escritas na Bíblia. E se você não tem como comprovar, vai crer que aquela é a palavra de Deus, enquanto não. Portanto, que o Senhor possa te abençoar mais uma vez, que você veja a necessidade de estudar este livro maravilhoso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Nos vemos no próximo áudio. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, e amém.